Estamos recebendo aqui essa noite pastor Everton, por gentileza. Pastor Everton, ele jovem, muito jovem, ele casado com Audrey, são pais do Levi, filho de pastor, residiu em um local onde à frente era a igreja, ao lado era a casa onde ele morava. Assim cresceu dedicado à palavra de Deus, tornou-se pastor em diversas localidades e agora se fixou recentemente, há alguns anos, na cidade de Itajaí, Santa Catarina, como eu disse a vocês. Ele realiza palestras sobre economia, investimentos, inteligência emocional e diversas habilidades que capacitam as pessoas para o mundo administrativo, econômico, mas também realiza palestras sobre a palavra de Deus, pois é pastor em uma equipe naquela cidade. É uma honra para nós recebê-lo. Eu dizia ao pastor Allen que procurasse um nome, e este nome surgiu na pessoa do pastor Everton, e vamos ter a felicidade de ouvi-lo por essas 2 noites. Os irmãos o recebem com alegria, façam assim, digam amém. Deus abençoe. Vamos ficar de pé para receber o mensageiro da palavra de Deus e prosseguirá até o horário necessário. Amanhã continuaremos com a sua apresentação. Paz do Senhor, meus irmãos. Como é bom estar aqui com vocês. Como é bom sentir a presença de Deus aqui nesse lugar. Eu estava ouvindo aqui os louvores e aí eu já estava, como um bom pentecostal também, eu já estava chapando aqui, né? E eu amo falar de coisas que são relacionadas também à área de negócio, e eu vou falar um pouco sobre isso hoje, mas eu amo falar da palavra de Deus e o que a palavra de Deus tem para nos trazer. E eu quero dizer para vocês que hoje é um privilégio para mim estar aqui, trazendo essa palavra. Amanhã a gente vai falar de algo um pouco mais relacionado ao mercado, e hoje a gente vai deixar o Espírito Santo conduzir aqui as nossas vidas, amém? Porque eu creio que Deus tem algo especial reservado para as nossas vidas nessa noite. Eu creio que o Senhor, Ele nos convidou para que nós estivéssemos aqui com um propósito profundo em nome de Jesus. Eu quero agradecer ao pastor Euclides, obrigado pela recepção. Quando eu ouvi a voz do pastor Euclides no telefone, eu falei, de que, meu Deus, dá para ouvir, dá para sentir o amor apenas ouvindo a voz. E aí, quando eu ouvi pessoalmente agora, deu para constatar que realmente eu não estava enganado. E agradeço a Deus pela vida do pastor Allen também, que estendeu esse convite, e agradeço ao senhor Vinícius, que estava hoje à tarde conosco também, pastor Daniel, que está aqui também. Queridos, é uma grande bênção estar aqui nesse lugar, e eu quero agradecer ao Senhor. Eu queria convidar você, em nome de Jesus, eu sei que a gente já orou, vamos fechar os nossos olhos mais uma vez, vamos pedir para que o Senhor, Ele conduza as nossas vidas. Pai, eu te agradeço, porque há uma responsabilidade, Senhor, muito grande nas nossas vidas, por falarmos o Teu Evangelho, falarmos da Tua Palavra e aquilo que o Senhor tem para comunicar nos nossos corações. Usa, Senhor, a minha vida, que eu seja um instrumento Teu, e que verdadeiramente haja um fluir da Tua voz nesse lugar, que haja um fluir do Teu Espírito nesse lugar, em nome de Jesus. Senhor, que os Teus anjos passeiem no nosso meio,
Senhor, que haja um mover dos céus nesse lugar. Nós vamos falar de tantas coisas, mas onde há o reino de Deus, há a marca da justiça do Senhor, a marca da alegria, a marca da paz. Aonde há o reino de Deus não há espaço para enfermidades, e eu creio que o Senhor inclusive pode curar nessa noite. Eu creio que o Senhor pode manifestar milagres nesse lugar. Por isso, Senhor, nós nos abrimos por completo para ouvir a Tua voz. Nós invocamos a Tua presença em nome de Jesus. E nós te pedimos, vem com Teu Espírito, toca profundamente nas nossas vidas. Ah, Senhor, e que a Tua graça, Senhor, a porção do Teu Espírito se manifeste, Senhor, com liberdade nesse lugar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Você pode sentar, fique à vontade. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos. Amados, eu já fui apresentado aqui e comecei, após conversar um pouquinho aqui a respeito da minha infância. Obviamente, quando a gente fala de algumas coisas, parece que Deus vai refrescando a nossa memória. E como o pastor Euclides falou, sou filho de pastor Batista, e era muito comum, a gente morava na casa pastoral. A casa pastoral sempre ficava atrás da igreja ou ao lado da igreja, dependendo da forma do terreno e da construção da igreja. E pelo menos na época da minha infância, eu cresci acompanhando meu pai. Ele foi pastor na cidade de Jaguarão, no Rio Grande do Sul, e depois na cidade do Chuí, que é a última cidade do Brasil. Quem já ouviu o termo, do Iapoque ao Chuí? Então, nós estivemos lá. E ali também algumas igrejas que começaram congregações novas no Uruguai, que é um país extremamente fechado para o evangelho, por incrível que pareça, um país onde existem muitos ateus. E a minha infância foi uma infância de servir a Deus, de aprender as coisas do Senhor, de ir à tarde para a igreja para pegar o órgão da igreja, que na época era órgão, não tinha teclado, era uma coisa... também não sou tão velho assim, mas é porque na igreja ela não tinha comprado o teclado. E é tão bom, porque eu tive uma notícia essa semana. Eu estava chegando em casa e no meu prédio tem que colocar digital lá na porta para abrir, e não funcionou a minha digital na entrada de baixo da porta do meu prédio, da rua. Eu acionei o grupo do condomínio e eu disse assim: tem algum vizinho acordado? Eu estava chegando tarde, estava vindo da casa de um pessoal da igreja, eu e minha esposa. E aí um vizinho disse assim: eu estou acordado, pode acionar meu apartamento aí que eu vou abrir. Aí eu apertei o apartamento dele, abri, e foi uma grande bênção. Eu fui dormir, tudo certo. Isso foi na sexta-feira à noite da outra semana. Aí no meio da semana eu recebo um áudio desse vizinho. Ele disse assim: olha, eu ouvi a tua voz, eu estou morando há pouco tempo aqui no prédio. Eu disse: eu conheço a tua voz. Ele disse assim: conhece a minha voz? Conhece a minha voz? Eu disse: da onde será? Você deve frequentar a nossa igreja, às vezes, tem muitas pessoas, a gente às vezes não consegue conversar com todos. E se não, você pastoreou a minha família há 17 anos atrás, numa cidade no interior de Santa Catarina. Aí eu falei para minha esposa uma coisa assim: coisa boa, a gente está fazendo a mesma coisa há muitos anos. E Deus nos dá a graça de encontrar. Ele é vizinho meu. Deus mudou ele de cidade, de alguma forma a gente se encontrou. E aí ele começou a compartilhar as experiências que Deus tinha dado para ele. E hoje ele congrega numa outra comunidade, numa outra igreja, ali na cidade de Itajaí.
e nós nos encontramos. Eu quero falar uma palavra de Deus para a sua vida. O Senhor nos trouxe hoje aqui nessa noite porque eu creio que Ele está procurando um tipo de gente disponível para Ele. Eu vou falar mais uma vez, Deus está procurando um tipo de gente disponível para Ele. Durante muito tempo, muitas pessoas quando se envolviam no mercado de trabalho, às vezes as pessoas ficavam em dúvidas porque elas, para servir a Deus, elas imaginavam, eu preciso fazer parte do coral da igreja. Para servir a Deus eu preciso tocar um instrumento, eu preciso cantar louvores, eu preciso ter um microfone, eu preciso ser um pregador. E sabe que uma das grandes dificuldades que a gente tem é que as pessoas, elas assimilaram de alguma forma, e nós conversávamos até sobre isso hoje quando nós vínhamos no carro hoje à tarde. As pessoas assimilaram que servir a Deus é exercer algum tipo de atividade eclesiástica dentro da instituição igreja. Mas nós precisamos entender que tipo de movimentação o Senhor Ele está requerendo das nossas vidas para esses dias. E eu creio que Deus está levantando homens, mulheres, e quando eu falar homens aqui eu estou falando na natureza humana, ou pessoas cheias do seu espírito, numa nova criatura, numa nova natureza, para a manifestação do reino de Deus em todas as áreas. E eu creio que Deus está levantando sacerdotes para exercerem o sacerdócio nessa nação. E o que é esse sacerdócio? Esse sacerdócio não é atividade sacerdotal como nós víamos no Antigo Testamento, mas é uma nova ordem sacerdotal. A palavra do Senhor fala de um reino de reis e sacerdotes. A palavra de Deus fala de um tipo de gente diferente. E o que eu creio no meu espírito é que o mundo, eu falo e acompanho até mesmo no meu trabalho, nas palestras, o mundo ele está mudando, queridos. Na pandemia nós ouvimos que nós iríamos nos acostumar com novos normais. Quem ouviu isso? Esses novos normais começaram a fazer parte da rotina do homem moderno. A maneira da relação de trabalho mudou. Nós estamos vivendo uma dificuldade nessa geração que está começando as atividades de trabalho, porque é uma geração com uma mentalidade muito diferente. As empresas estão preocupadas, quem trabalha aqui na área de recursos humanos sabe o que eu estou dizendo. Saiu uma pesquisa recentemente, que nós estamos com um grande percentual dos nossos jovens neném, quem ouviu isso? Que não estudam e nem trabalham. Só que erroneamente, muitas vezes, nós ouvimos também pessoas achando que havia um sinal de santidade quando nós não nos envolvíamos tanto com as atividades seculares. Atividades seculares era tudo aquilo que não estava na atividade do culto da igreja. O que é esse secular? Atividades que as pessoas elas não podiam se envolver. E eu quero falar uma palavra. Muitas vezes nós vimos até mesmo organizações, instituições ou até mesmo a igreja, de alguma forma, com algumas tentativas de responder os anseios do homem, flertando muitas vezes com essa cultura moderna, porque achando que assim nós nos comunicaríamos com a sociedade. Mas eu quero falar que algo que Deus tem colocado no nosso coração. O Senhor está levantando um povo diferente nesses dias. E esse povo diferente, em nome de Jesus, é o povo que tem autoridade nos ambientes de trabalho. É o povo que chega em todos os locais. Em nome de Jesus, as nossas universidades serão tocadas pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus.
que se levantem mais professores, que se levantem mais homens de Deus, que se levantem mais empresários, que se levantem mais homens de negócios nessas cidades. Nós precisamos tocar a sociedade. Irmãos, é interessante porque às vezes a gente tem dúvida de como nos movimentarmos. E sabe como que a gente sempre aprendeu? A gente aprendeu o seguinte: olha, você quer conhecer a respeito de Jesus? A pessoa quer. Como que eu faço? Você tem que ir lá na igreja. Porque aí o pastor vai pregar e você depois, no final, você vai decidir se você quer esse Jesus ou não. A pergunta: que tipo de movimentação de igreja que nós estamos criando? E eu não estou falando aqui da movimentação nossa como líderes, estou falando como igreja corpo. A nossa movimentação, às vezes é uma movimentação que tem drenado a igreja da sociedade. Olha, você tem que vir no culto, você tem que ir no ensaio do coral, você tem que... E isso tudo é muito bom, isso é maravilhoso, isso faz parte da congregação. Mas o que eu quero falar, nós precisamos da igreja da segunda-feira. A igreja da segunda-feira, aquela igreja que entra nos ambientes de trabalho. A igreja da segunda-feira que entra nas instituições de ensino. Será que nós não temos drenado a igreja da sociedade, ao invés de nós irrigarmos a sociedade com a igreja? Será que Deus, Ele não tem levantado muitos homens e dado chamado para os negócios, para que a tua empresa, os teus negócios que você fizer, sejam um centro de transformação de vidas nessa cidade? Um centro de transformação de famílias. Será que eu enxergo um colaborador na minha equipe, ou quem sabe eu posso enxergar como alguém que o Senhor está me dando para cuidar? Alguém que o Senhor está confiando nas minhas mãos. Então, eu quero dizer para você que eu creio que nós estamos vivendo dias de revisões, de reposicionamentos. Quando nós falamos aqui em ambientes como esse, que é um ambiente que fala do mundo de trabalho, onde nós falamos sobre fé e trabalho, quando falamos sobre negócios missionais, aonde os nossos negócios correspondem a uma missão de Deus, dentro desse contexto e dessa perspectiva, é primordial que nós tenhamos uma consciência profunda do movimento do reino de Deus nesses dias. O que Deus está esperando dessa geração. Quem sabe o que nos trouxe até aqui, a maneira que nós fazemos muitas coisas até aqui, não será suficiente para nos levar adiante. Eu conheço um Deus que fala com Noé, e ele diz para Noé: Noé, você vai construir uma arca, e você vai gastar décadas da sua vida, você vai investir muito tempo em algo que você nunca viu igual, você não tem uma comparação para fazer. E Noé, ele começa a ser zombado pela sociedade, porque primeiro nunca tinha chovido, segundo que aquela arca era algo muito estranho, muito grandioso. Que fenômeno é esse que vai acontecer? Só que quando vem as chuvas e quando vem o dilúvio, de repente tem um toque do Senhor, um dia que o Senhor diz: agora sai da arca, agora tira os animais da arca, agora abandona a arca.
Eu imagino que se ele tivesse um apego com um jeito antigo de Deus fazer as coisas, ele ia dizer: não, mas Deus, não dá para a gente colocar não dá para a gente usar essa arca que eu levei tantos anos para construir. Era só para usar esses dias. Será que eu não posso transformar isso aqui agora num templo para a gente adorar a Deus? Seria perfeito. O Deus que mandou fazer a arca, de repente ele se manifesta nesse lugar. Por quê? Nós temos muitas vezes apegos com modelos de movimentações que ela serve por um tempo. Por que eu estou dizendo isso para você? Eu estou dizendo que nós precisamos discernir os movimentos de Deus para esses dias. Nós precisamos discernir o que o Senhor está trazendo para esse dia, e o que o Senhor nos chamou para nós cumprirmos, o que o Senhor nos chamou para nós liberarmos sobre a futura geração que está aqui também, o que o Senhor chamou porque você nasceu no ano que você nasceu, porque você passou pela pandemia. Porque, queridos, há um projeto de Deus na eternidade. O Senhor escreveu todos os nossos dias. Salmo 139 fala isso. Efésios 1:4 diz que o Senhor nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Significa, há um projeto eterno de Deus. Tem coisas que não tem a ver nem com a nossa geração, mas que nós vamos precisar cumprir. Quem está entendendo o que eu estou falando? E vai muito além de nós irmos à igreja, vai muito além de nós participarmos das nossas reuniões, de nós convidarmos pessoas para conhecerem a Jesus, mas um povo que está 24 horas na dinâmica dos céus. Um povo que está 24 horas na dinâmica dos céus. Por que eu estou falando isso? Há uma dicotomia, um pensamento dicotômico, duplo, entre o secular e o sagrado. Eu lembro que quando eu era jovem, quer dizer, há pouco tempo atrás, eu lembro que a gente ia para aquelas vigílias da igreja, coisa boa ir para vigília, né? Quem gosta de vigília aqui? E aí a gente ia para as vigílias, período que era comum em alguns lugares, no período de carnaval, os jovens iam para os retiros, né? Aí você ficava lá 4, 5 dias em retiro. Quando saía do retiro, eu dizia: eu não quero mais sair desse lugar. Eu não quero mais sair desse ambiente. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade com carteira assinada. E eu lembro que eu ia nos retiros, na minha fase como jovem, adolescente ainda. E quando eu retornava, eu ficava triste, porque a pior coisa que tinha para mim era trabalhar. Porque para mim, eu estava saindo do santo e entrando no secular. Para mim, agora eu tinha que tirar a roupa do crente. Quem está entendendo o que o pastor está falando aqui? Amém? E eu tinha que fazer uma coisa chata, ter essa vida comum de pessoas do mundo. O que eu queria mesmo era ficar orando, o que eu queria mesmo é ficar cheio do Espírito Santo de Deus, e como se o Espírito Santo de Deus ele ficasse lá, ele não viesse junto. Era como se o Espírito Santo desse um tchau no final do retiro e dissesse assim: espero no próximo carnaval. E o que eu quero dizer isso para você é que na medida que nós entendemos a dinâmica dos dias de Noé, que a palavra do Senhor diz que essa será uma marca dos últimos dias. Os dias de Noé, nós assumimos a nossa responsabilidade com a eterna história de Deus. E aí quando eu entendo isso, eu entendo que Noé, ele precisou derrubar a árvore,
ele precisou cortar madeira, ele precisou ir organizando todas as coisas, as medidas, ele tinha que trabalhar e aquele trabalho era para o Senhor. E o que eu quero que você entenda no teu espírito é que muitas coisas que o Senhor está fazendo em eventos como esse, aqui no GPS, trazendo profissionais para uma nova perspectiva espiritual, trazendo homens e mulheres de Deus, jovens, para uma nova visão a respeito da sociedade que precisa ser tocada pela Igreja de Jesus Cristo. Eu amo ouvir as histórias em todos os lugares que eu vou ministrar, em todos os lugares. E aqui eu fiquei tão feliz de ver o trabalho que a igreja desempenha há tantos anos aqui na cidade de Pindamonhangaba. Quantas congregações. Eu fiquei feliz porque eu gosto de ouvir a história. Porque tem muito ouro nessa história. Tem muita coisa que Deus comunica para a gente. Tem muita gente que foi apedrejada nesse Brasil porque pregou o Evangelho, aonde hoje tem pessoas que podem sentar na liberdade e assistir um culto. Mas os pioneiros, teve pessoas que morreram no Brasil, aqui no Brasil, por anunciarem o Evangelho. No interior de Santa Catarina, nós tivemos missionários que foram queimados. E a gente olha isso e a gente fica pensando, isso aí deve ser uma coisa de muito... Nós estamos falando aí coisas de 100 anos atrás. Nós estamos falando aí coisas de 70 anos atrás. Nós vermos a perseguição que a igreja teve para que hoje você pudesse usufruir. E eu quero dizer para você, quem sabe, quando nós tivermos essa amplitude do qual é a eficácia do nosso trabalho na estrutura no presente, mas a gente saber que a gente está pavimentando um caminho para a próxima geração. Eu vou falar uma palavra de Deus para a sua vida. O Senhor está levantando um tipo de gente que vai exercer o sacerdócio sobre também as riquezas dessa terra, em nome de Jesus. Sabe que a gente às vezes não fala muito sobre isso porque parece que assusta. A teologia da prosperidade fez com que as pessoas ficassem até um pouco avessas. Palavras onde tratavam Deus como se Deus fosse um negócio, as pessoas se assustavam. Mas eu quero dizer que o que o Senhor está falando para a gente hoje aqui nessa noite, eu creio que é uma limpeza do Senhor nos nossos corações, e eu vim para cá disposto a isso. E a partir daqui, em nome de Jesus, revoluções vão acontecer. Quem sabe tem jovens aqui que estão nos ouvindo hoje, e que a palavra que o Senhor vai liberar para eles, no coração deles essa noite, vai transformar a caminhada ministerial nos seus negócios para o resto da sua vida. Eu não sei se tem pessoas que estão aqui hoje passando por uma grande crise financeira e você acha que isso tem a ver com a tua falta de capacidade. Possivelmente pode ser um grande processo de Deus na tua vida, que o Senhor ele está permitindo você estar aqui hoje. E não tem a ver, Deus ele não está interessado em agradar ninguém, você, ele não tem interesse em lhe agradar. Poxa, pastor, mas aí também não. O Senhor ele só quer te dizer que se você abrir o teu coração, pode ter certeza que você vai se agradar dele. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quando nós tirarmos as nossas listas de pedidos de oração, que são importantes em alguns momentos, mas em outros momentos, quem sabe a gente precisa ter listas de gratidões. A nossa lista de gratidão. Eu quero convidar você a abrir comigo em Ezequiel, no capítulo 14.
Ezequiel 14, versículo 13. Está muito distante aqui o microfone? Desculpa, tá? Eu tenho essa dificuldade. A palavra do Senhor diz assim: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim gravemente, se rebelando, então estenderei a mão contra ela, e tornarei instável o sustento do pão, enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivesse no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Esse texto de Ezequiel aqui, quando você lê o início desse texto, fala sobre a idolatria do povo. E Ezequiel ele fala sobre homens, os anciãos de Israel, que se assentaram diante dele. E o Senhor diz para Ezequiel, fala para eles que existem ídolos no coração deles. E hoje eu estava buscando do Senhor um pouquinho antes de vir para cá, e o Senhor me lembrou dessa palavra. Os ídolos do coração. Essa era a realidade da época. E quando nós falamos de idolatria, muitas vezes nós falamos da idolatria, a idolatria de imagem, a idolatria de deuses feitos por mãos de homens. E obviamente que nós pensamos nesse tipo de idolatria, principalmente de imagens, que é algo mais cultural para nós, nosso país. Mas o que eu estou falando para você aqui, ídolos no coração. O que eram esses ídolos no coração? Deus, Ele quer pessoas que tenham um coração diferente. Para isso, nós precisamos passar por um processo de limpeza, lavar propositalmente os nossos corações, para que nós venhamos viver esse novo tempo de Deus. Às vezes, imperceptivelmente, nós permitimos que a impureza que está na nossa alma, ela alcance patamares superiores de idolatria. E aí que é a grande dificuldade das pessoas entenderem: será que Deus pode me prosperar? Será que Deus pode me usar? Será que eu posso exercer o sacerdócio sobre as riquezas? E obviamente que se existem ídolos no teu coração, ou seja, impurezas, eles precisam ser arrancados, porque no nosso coração, a Bíblia diz que o Senhor ele não habita em coração dividido. E nós precisamos entronizar o Senhor em todas as coisas. Nós precisamos entronizar o Senhor nos nossos negócios. Nós precisamos entronizar o Senhor no nosso casamento. Nós precisamos entronizar o Senhor na maneira que nós criamos os nossos filhos. Nós precisamos entronizar o Senhor nas nossas intenções ministeriais. Quem está entendendo o que eu estou falando? Jesus, quando ele começa a repreender os fariseus, Jesus, obviamente que não tinha problema com a oração. Jesus não tinha problema com o jejum. Jesus não tinha problema com o dízimo. Jesus não tinha problema com todos os valores e princípios que a palavra nos ensina. Agora, quando Jesus fala a respeito do dízimo, ele chama a atenção da maneira que vocês entregam e a intenção que há no coração. Quando ele fala da maneira que vocês oram, ele não aplaude o fato de você orar, mas ele julga qual a intenção que está por trás dessa oração. Quando ele fala a respeito do jejum, ele jejuou,
Ele orava. Nós não estamos falando de algo que Jesus repreendia, mas ele perguntava qual é a intenção desse jejum. Porque muitas vezes nós fazemos coisas para Deus, mas para satisfazer a idolatria que há no nosso coração. Porque o que nós amamos mesmo é o reconhecimento. O que nós amamos mesmo são as nossas próprias vontades pessoais, os nossos interesses humanos. Pastor, mas por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque aqui fala de 3 homens, Noé, Jó e Daniel. E a Bíblia diz, olha, que mesmo que esses homens eles seriam livrados pela justiça deles, mas o povo da cidade não seria livrado. E eu pensei, então esses homens eles eram diferentes. Nós vemos um Daniel que ele foi para a Babilônia. E todas as vezes que nós usamos o nome da Babilônia, e que nós temos uma referência babilônica na Bíblia, nós sabemos que a Babilônia significa um lugar de confusão. A Babilônia significa exatamente o espírito do mundo, que governa o mundo. Agora, quem era esse tal de Daniel, que Deus enviou para a Babilônia? Ou não foi Deus que enviou ele para a Babilônia? Foi Deus. Deus permitiu. Esse Daniel era uma ogiva, era uma bomba nuclear do reino de Deus dentro da Babilônia. Por que eu estou falando sobre isso? Porque eu estou falando que Deus está querendo levantar nesses dias homens como Daniel, que eles podem entrar dentro da Babilônia, mas a idolatria da Babilônia não vai entrar no seu coração. O Senhor está dando autoridade para você governar, inclusive na Babilônia. Como assim? Isso não é pecado? Não, não é pecado não. E olha em detalhe, Daniel foi colocado como chefe dos feiticeiros da Babilônia. Ai, que confusão é essa teológica, pastor? Não, não é confusão teológica. Sabe o que é isso? É a autoridade do reino de Deus. Eu não tenho medo da Babilônia. A igreja que está recuando, ela não reconheceu ainda a autoridade do reino. Ah, pastor, o que significa isso? Significa que aquele homem, ele era marcado pelas águas do Senhor. Eu acho tão interessante porque ele fica ali na beira do rio Tigre, e ele tem tantas experiências com Deus e visões maravilhosas. Em alguns momentos ele entra em conflito, porque a carne dele começa, Daniel 10 fala um pouco sobre isso também, e é algo muito forte. Ele encontra, a Bíblia diz que ele tinha aflições, que ele ficou aflito com as coisas que ele viu. Mas me parece, às vezes, desculpa, tá, gente, pessoal da teologia aí, pode ser que, mas às vezes eu vejo homens, tem uns sinais que Deus dá para a gente, né? Esse Ezequiel que viu as águas curadoras que saem do trono de Deus, é como se ele estivesse num ambiente onde o Senhor estivesse limpando ele constantemente, dizendo, não, você é meu, você é meu, você é curado, você é diferente, você é diferente. Se você cair na cova de leões, não vai ter problema. Há uma frase que Daniel dizia, os céus é que governam. Eu acho isso maravilhoso. Um homem que foi na maior potência do mundo da época, o lugar onde tinha os jardins da Babilônia, o lugar onde tinham as maiores universidades de formação intelectual que a humanidade tinha na época, o lugar onde o que nós conhecemos hoje como direito, os advogados que estão aqui, ali nascem o Código de Hammurabi, tantas coisas que nós temos na Babilônia, um lugar de pessoas inteligentes. Só que de repente o Senhor coloca sobre Daniel o espírito de sabedoria e inteligência.
É um tipo de gente diferente, que sabe transitar em todos os lugares com a autoridade do reino de Deus. Quem é esse tal de José, que andava no meio do deserto, veio de um povo nômade? Alguns historiadores falam que José falava vários idiomas. Gente, quem era esse homem? Que tipo de menino era esse? Será que ele era menos espiritual porque ele estudava idiomas? Ele tinha habilidade com os cálculos, aonde o Senhor faz ele ter profeticamente a revelação dos sonhos de Faraó. E você já prestou atenção que ele revela o sonho de Faraó? E a partir daquele momento, para a revelação, Deus não diz para ele construir celeiros. Quem teve a ideia de construir celeiros? A mente de José, inspirada por Deus. Ele não foi orar, deixa eu achar agora, como é que é o caminho para a gente, o que eu faço com tudo isso que Deus está falando? Eu acho que esse engessamento que nós temos, o faraó, quando recebe a revelação, diz assim: uau, que tipo de homem é esse? E agora? Agora você faz o seguinte, agora você vai colocar alguém como governante, agora você vai começar a construir celeiros, você vai guardar 20% de todos os recursos que entrar no período de abundância. Mas quem estava falando isso? Era o Espírito Santo de Deus? Era um anjo? Não, José, o criador do maior plano econômico da história da humanidade. Se os países fizessem isso nos dias de hoje, nós estamos resolvidos. Parece tão simples. Se você fizer essa prática na tua casa, está resolvido todos os teus problemas financeiros. Planejamento de longo prazo. 2 ciclos de 7 anos. Ele teve 2 ciclos de 7 anos, 14 anos. Será que Deus não está interessado que nós tenhamos um planejamento de longo prazo? Se Deus revelou os próximos 15 anos para José, aquele tipo de argumento religioso, desculpa essa palavra, mas eu quero hoje provocar bastante. Estou liberado? Pode ser? Aquele tipo de argumento diz assim: está nas mãos de Deus, Deus proverá. Eu dou o dízimo, Deus vai cuidar de tudo. Deus, Ele vai te dar experiências espirituais, como deu para José. Deus pode te dar revelações, mas quem vai ter que botar a mão para construir celeiro é você. Quem vai ter que pegar a planilha para fazer conta, se é 20% ou não? Não foi um anjo que desceu e revelou: José, pensa aí, eu te fiz cabeça pensante. Eu te fiz a minha imagem e a minha semelhança, José. Eu criei todas as coisas. Tu não pode criar as coisas que eu criei, mas você pode ter a capacidade de criar outras. E assim você vai desempenhar o papel de ser alguém à imagem e semelhança de Deus. O meu filho tem 8 anos de idade, e ele ganhou esses dias, um tempo já atrás, um videogame. E eu tinha um receio, porque eu não queria dar muito videogame, porque eu não gosto de excesso de tela na infância. São brincadeirinhas ali, e obviamente que eu controlo o que pode, o que não pode, também tem todos uns... E aí ele ficou apaixonado ali pelo videogame, e a gente fez. Deus ministrou a respeito dos ídolos do coração, porque o meu filho, toda vez que eu chegava em casa, ele é maravilhoso. Eu estava no hotel agora, ele chegou da escola e ele ligou chorando porque eu não estava em casa. Ele dizia assim: pai, eu estou morrendo de saudade. Eu digo: está difícil, você não me vê desde hoje, né, filho? Ele é todo sentimental e gosta de se sentimentalizar mais do que precisa. É um amor, uma bênção. E eu chegava em casa da igreja, em algumas tardes eu estou no escritório da igreja,
as coisas que a gente precisa resolver da igreja. E aí eu chegava em casa e eu sempre ouvia aquela coisa assim, pai! E ele dá um pai esticado que todo prédio ouve, e me dá um abraço forte que quase me derruba. E de repente ele ganhou esse videogame, e não é que eu abro a porta um dia e eu não ouço o pai, mas eu ouço aquele joystick, aquele controle. E eu falei, filho, o pai chegou. Aí ele disse assim, e aí, pai? E aí, pai, nada. Eu vou atrás de você. Aí eu disse assim, filho, quando não tinha videogame, tu veio me abraçar, que negócio é esse? E tinha uma regra que o videogame era só no sábado, esse dia era o sábado. Então assim, para ele estava na... Aí ele veio me abraçar, todo envergonhado. Puxa, pai, perdão. E o Espírito Santo disse assim, você corrige o teu filho. Mas quantas vezes você quis tanto uma coisa que quando eu te dei você esqueceu de mim? E eu disse assim, puxa Deus, também não precisava pegar tão pesado. Nós criamos ídolos no nosso coração. É por isso que tem pessoas que às vezes não pode ser colocado no muito, porque não conseguem ser fiel no pouco. É por isso que nós não conseguimos viver, às vezes, a liberdade, porque nós não temos uma limpeza nos nossos corações. E eu quero dizer para você que hoje essas águas do Senhor, elas estão nesse lugar em nome de Jesus. Eu creio no meu espírito, queridos, que quando nós encontramos as águas, é como o que acontecia com João Batista na beira do Rio Jordão, é como se nós encontrássemos águas de arrependimento, de limpeza, dizendo, Senhor, que se reinicie uma jornada na minha vida. Eu não sei se você está com 40, eu não sei se você está com 15, com 20, eu não sei se você está com 70, que idade que você tem, mas a palavra do Senhor hoje é necessário recomeçar algumas coisas, e dá tempo. Uma maneira nova de pensar. Se a arca te trouxe até aqui, quem sabe é hora de você sair da arca e você entender que não é mais. Deus tem algo novo. Deus tem uma movimentação nova. E para que serve essa água? Para limpar o coração e para tirar os ídolos. Isaías capítulo 1 fala sobre tirar a maldade dos nossos olhos. Existe a mente caída por causa do pecado. Então, obviamente que existe um jeito errado de se fazer negócios. Existe um jeito errado de se relacionar com as pessoas. Fruto da mentalidade caída, pecaminosa. Mas eu creio num povo que é uma nova natureza. Um povo que é regenerado no Senhor. E esse povo regenerado é um povo limpo, que passou por essas águas, esses batismos de Deus. Batismos que mudam a maneira de nós andarmos. O que aconteceu com Jacó no Val de Jaboque? Você só vai ser Israel. E ali começa a história do povo hebreu, né? Quem gosta de estudar sabe que hebreu significa do outro lado. O povo que atravessou para o outro lado. Ali começa alguém que tem um antes e um depois de passar por essas águas do Senhor. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu estou dizendo que pode ser que tenham pessoas que sejam profissionais aqui há muito tempo. E é possível que você comece a viver pela primeira vez experiências espirituais profundas, ministeriais nos teus negócios, na tua profissão. E que você comece a ter experiências profundas da segunda-feira no Senhor na tua vida. E o Espírito Santo de Deus, Ele vai curando, Ele vai transformando, Ele vai levantando homens como Daniel, como Noé, como José. O Senhor vai levantando pessoas diferentes. E sabe,
A Bíblia diz que a voz do Senhor em Apocalipse 1,15 é como uma voz de muitas águas. É como se fosse as águas das ondas do mar. Eu moro no litoral. Um dia eu estava na beira de um farol, onde é a entrada do porto que o pastor mencionou, e tem uma praia. E ali aquele farol, você pode caminhar no farol. É um calçadão que pessoas fazem caminhadas ali. E eu pedi para o meu filho: filho, fecha os olhos, escuta o som das ondas do mar. E aí ele fechava os olhos e ficava. Sabe o que a Bíblia diz? Disse o que, pai? Com o olho fechado. A Bíblia diz que a voz do Senhor é como uma voz, o som de muitas águas. E essas águas, elas são águas curadoras. Por isso que João 15 diz que a palavra, ela limpa. Ei, a palavra limpa. E a palavra é o Senhor, é o verbo. João capítulo 1. E eu quero dizer para você que Deus, Ele não está interessado no seu dinheiro. Deus não está interessado no seu trabalho. Deus não está interessado na minha atividade como pastor de uma igreja. Deus não está interessado no que eu faço, no meu serviço. Deus não quer serviço. Deus, Ele quer andar com você. Deus, Ele quer o teu coração. Quando Deus, Ele tira Moisés do Egito, a primeira coisa que Deus faz, e quando ele começa a ter experiências com Deus, Ele diz para Moisés: Moisés, coloca a tua mão no coração. Moisés, ele sai com a mão leprosa, branca. E Moisés se assusta, porque ele não era um leproso. Porque eu fiquei leproso? E Deus, para acalmar Moisés, e já querendo ensinar, e Deus muito didático em todas as coisas, na relação com Moisés, era muito didática. Deus pede para Moisés: coloca a mão de novo no coração. E ele coloca a mão de novo no coração, e a mão sai limpa. Sabe o que Deus estava dizendo para Moisés? Moisés, eu estou te levantando agora para você governar sobre um povo. Eu estou te levantando agora para você ser um libertador desse povo. Eu estou te levantando agora para tu ser um homem diferente. Mas eu quero que você entenda que eu não estou interessado no teu serviço, é no teu coração, porque o teu serviço vai ser de acordo com aquilo que está no teu coração. Se o teu coração estiver adoecido, não adianta você trabalhar muito, porque é só lepra. Se o teu coração não estiver puro nos teus negócios, você vai trabalhar muito, 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 mas parece que vai ser uma grande lepra na tua vida. E detalhe, pode ser uma lepra que passe muito dinheiro, inclusive. E não cura, porque o nosso serviço, o que a gente faz, é uma manifestação do que a gente é no nosso coração. Deus, Ele está querendo trazer essa limpeza, essas águas curadoras. Como estiver o teu coração, assim é o teu serviço. Caim e Abel. Um entrega fruto do seu trabalho. A palavra trabalho, avodar, é a mesma palavra que nós usamos também para adoração no original do hebraico. Quer dizer, enquanto eu trabalho, eu adoro ao Senhor. Abel, ele entrega fruto da sua adoração. Caim, ele entrega fruto do suor do seu trabalho. Porque ali havia, lembra que eu falei? Nós temos duas ofertas, mas com intenções diferentes. Pessoas, Deus não está interessado na tua oferta, Caim, mas Deus está interessado no teu coração. Há sentimentos dentro dele que é contra você e cumpre a ti dominá-los, mas você não domina. Não adianta entregar muito aqui, porque não é isso que eu quero. Eu não preciso de dinheiro, eu não preciso de trabalho.
A gente sempre ouviu aquela coisa, porque eu estou trabalhando para Deus, eu estou trabalhando para Deus, eu estou trabalhando para Deus. Deus não quer o teu trabalho, Deus quer você. Porque se Deus precisar usar um animal, Deus usa. Deus não precisa usar nem gente. Às vezes a gente ora assim, Deus me usa, me usa, me usa. Eu não quero que às vezes Deus só me use, porque ser apenas um instrumento, eu quero que o Senhor me possua, eu quero ter intimidade com Ele. Nós vemos o fruto do pecado, a terra começou a produzir cardos e abrolhos, e uma da maldição do pecado, uma das características e maldições do pecado era o quê? Do suor do teu rosto você vai comer. A partir dali o homem começa a agredir a terra. Terra seca que produz espinhos, cardos e abrolhos. O trabalho começa a ser um sinal de tortura para quem está desconectado com Deus. Mas eu sei que o Senhor está levantando uma geração de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Ai, Jesus, Ele dava todas as suas parábolas, Ele usava atividades comerciais, porque não havia nada de impuro na atividade comercial. Jesus usava referências do dia a dia das pessoas, porque é lá que Ele está. É lá que Ele está. Nós precisamos, em segundo lugar, limpar a nossa mente dos padrões do mundo. Diga assim: a minha mente precisa ser restaurada. Se você tem um coração limpo, além de Deus, se você não tem um coração limpo, além de Deus não ouvir as nossas orações, conforme está em Isaías capítulo 1, a nossa mente também, ela não nos permite agir como Deus deseja. Porque a gente começa a processar pensamentos carnais, e a gente acha que pensamento carnal é sexualidade, imoralidade. Pensamento carnal é todo tipo de pensamento que ele não concorda com uma nova natureza. É o pensamento da mente caída. Quer um exemplo? Vamos falar de dinheiro? Vamos falar? Lucas capítulo 12, fala a respeito de um rico insensato. A Bíblia diz que ele começou a ter uma produtividade muito grande, e aí quando ele tem essa produtividade muito grande, ele diz assim: eu vou construir celeiros, mais celeiros, porque eu quero guardar mais, e agora eu vou viver, como diz lá em Santa Catarina, acho que aqui não fala essas coisas estranhas, lá falam bastante, vou viver de boa na lagoa. E aí Jesus, quando conta essa parábola, ele fala: louco, essa noite pedirão a tua alma? Você não tem nem com quem usufruir, isso, o fim está em você mesmo. E aí, há um alerta de Jesus sobre o perigo das riquezas, mas ele não está falando que é errado ter dinheiro, ele está falando do perigo das riquezas no lugar errado, dentro do nosso coração. Porque o mesmo que repreende uma ação, lembra que eu falei da oração, do jejum, que Jesus não tinha problema com jejum, com oração e com dízimo, mas ele repreendeu a intenção. É o mesmo que Jesus, é o mesmo Deus, melhor, que abençoa no Egito o que José faz na construção de celeiros. E um detalhe, quando José faz a construção dos celeiros, a Bíblia diz que José, ele construiu celeiros nas cidades, para que o povo não morresse de fome. Algumas traduções usam inclusive essa forma de falar. Mas eram celeiros nas cidades. E assim ele colocou comida perto das pessoas, para que as pessoas tivessem mantimento. Êxodo capítulo 1 fala sobre um faraó que não sabia nada a respeito de José. Está comigo? E a Bíblia diz que esse faraó viu que o povo estava crescendo muito, o povo hebreu. E ele pensou: vamos fazer o seguinte, vamos colocar trabalhos forçados nesse povo. E o que eu vou construir?
Eu vou construir cidades celeiros. Olha, a intenção mudou, não mudou? Antes era celeiros nas cidades para o povo, agora é cidades celeiros para a glória do faraó. É o mesmo celeiro, é o mesmo tipo de construção. Por favor, cuidado, porque muitas vezes nós interpretamos as escrituras de forma errada. E aí ali ele constrói 2 cidades, Pitom e Ramsés, que inclusive, ironicamente, o jeito de Deus fazer, foram as portais que Deus usou de saída do povo do Egito. O faraó nem sabia, mas aquilo que ele estava construindo seria o caminho de saída do povo. Sai tudo pelo meio dos dedos de quem não tem o coração alinhado com as vontades do Senhor. O problema estava no celeiro? O problema estava em guardar? Não, o problema estava na intenção errada do que se faz. E eu quero que você guarde essa palavra, porque o que Deus está levantando pessoas que são limpas na sua alma para manifestar aquilo que está no Espírito, pessoas que são livres dos padrões do mundo. Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão. E quando Deus chama Abrão, preste atenção nisso, a palavra Abrão significa pai exaltado. Ou seja, era o jeito da mente caída, porque eles davam nomes para os filhos, de acordo com aquilo que eles queriam que os filhos fossem. Isso é uma tradição não apenas de Israel. Então, quando Abrão, ele é colocado o nome dele, pai exaltado, ou seja, o pai poderosão. Deus chama Abrão, Deus começa a fazer uma nova, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai desse padrão que você tem de mentalidade. Ler lerá, sai de você e vai para dentro de você mesmo. O texto original de Gênesis 12 quer dizer isso, não é sai da tua terra e vai para um lugar, é como se dissesse sai da tua terra e vai para dentro de você. Você vai se conhecer quem você é no teu espírito, você vai se conhecer quem você é no plano da eternidade, antes até mesmo do teu pai existir, você já existia nos projetos de Deus. E quando você sair da tua terra, desse ambiente carnal, da mente caída, você vai para você mesmo. Depois, na sequência, o Senhor, Abrão começa a ser chamado de Abraão. E Abraão significa pai de multidões. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, você vai fazer a mesma coisa, só que a intenção agora é abençoar os outros. Ou seja, enquanto eu não saio do padrão do mundo, eu posso fazer exatamente igual o que o outro faz, e os resultados serem diferentes. Caim e Abel. Porque ou eu estou alinhado com o padrão dos céus, ou eu estou nos padrões do mundo. E eu vou trazer um dado para vocês. Nós estamos na geração da história da humanidade que vai receber a maior transferência de recursos. Nos próximos 25 anos, nós teremos a maior transferência de recursos de uma geração para outra, de transmissão de bens, herança, patrimônio. Ou seja, surgirão, quem ouviu falar, não sei se vocês ouviram, tem uma empresa muito conhecida em Santa Catarina chamada WEG. Essa empresa tem a jovem mais rica do Brasil, uma menina de 17 anos de idade, que ela tem 1 bilhão, 1 ponto alguma coisa, bilhão de dólares de patrimônio. Ela é uma pessoa que ela tem um patrimônio muito significativo. Só que não vai acontecer isso só com a WEG. Isso vai acontecer com muitas pessoas. A pergunta é: o Senhor está levantando os sacerdotes das riquezas para que você tenha um coração correto, como mordomo do Senhor nessa terra. E pode ter certeza, alinhando o coração, muitos negócios que nunca saíram do papel aqui vão sair em nome de Jesus. Você crê nessa palavra?
Tem coisas que você estudou para algo, você nunca conseguiu exercer o que você estudou, mas você tem esse sonho, e você diz assim, é tarde demais, eu não consigo, eu não tenho condições. Mas quem sabe Deus estava esperando que você passasse pelas águas curadoras. E quando você passa pelas águas curadoras, sabe o que vai acontecer? O Senhor vai remir o tempo. E o Senhor vai fazer o que fez com Isaac, quando ele estava em Gerar. Era uma semente produzindo 100 vezes. Porque quando Deus quer fazer, Ele faz do jeito dEle. E Ele não presta conta com ninguém. Quando Deus quer pegar alguém que está na prisão e colocar como governador, Ele muda da noite para o dia o status de uma família. Ele faz do jeito dEle. Eu vou encerrar. Isaías capítulo 22, abre comigo rapidinho. Isaías 22, só para a gente terminar. Versículo 15. Quem está comigo está entendendo o que o pastor está falando? Amém? Isaías 22. Era para falar só de negócios, mas eu acho que a gente precisa desse alinhamento primeiro. Isaías capítulo 22, no versículo 15, fala o seguinte: assim diz o Senhor Jeová dos exércitos, anda vai ter com esse tesoureiro, com Sebna, o mordomo, e diz-lhe, que é que tens aqui? Ou a quem tens tu aqui, para que cavasses aqui uma sepultura, cavando num lugar alto a sua sepultura, cinzelando na rocha uma morada para si mesmo, Eis que o Senhor te arrojará violentamente como um homem forte, e de todo te envolverá, e certamente te fará rolar, como se faz rolar uma bola em terra larga e espaçosa. Ali morrerás, e ali acabarão os carros da tua glória, o opróbrio da casa do teu Senhor. Olha aqui, Deus falando que é Deus que vai demitir. E demir-te-ei do teu ofício. Deus usa as profissões ou não usa? Eu te demitirei do teu ofício e te arrancarei do teu assento, e será naquele dia que chamarei ao meu servo Eliaquim, filho de Hilquias, e revesti-lo-ei da sua túnica, e esforçá-lo-ei com o teu talabarte, e entregarei nas suas mãos o teu domínio, e ele será como um pai para os moradores de Jerusalém e a casa de Judá. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá, e fixá-lo-ei como um prego em um lugar firme, e será como um trono de honra para a casa de seu pai. E dele penderá toda a glória da casa de seu pai, os renovos, os descendentes, aqui Deus fala de gerações, todos os vasos menores, desde as taças até as garrafas. E naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, o prego pregado em um lugar firme será tirado, será arrancado e cairá, e a carga que nele estava se desprenderá, porque o Senhor o disse. Nós tínhamos 2 mordomos, um homem chamado Sebna. Ele tinha o direito de fazer o que quisesse com os tesouros do rei, porque ele era mordomo. A palavra economia que a gente usa hoje, a palavra economos, que vem do grego economos, é a mesma palavra para mordomo. Alguém que tem um mandato de cuidar das coisas. José foi um mordomo, cuidando dos tesouros do Egito. Preste atenção aqui, antes da gente encerrar aqui, só para você entender. Sebna, ele começou a usar os recursos do reino para construir um túmulo na rocha. Ele manda escavar um túmulo na rocha, que inclusive era somente reis que podiam ser sepultados na rocha. Ele queria ter o nome dele colocado
na perpetuidade. Ele queria usar os recursos para exaltar a si mesmo. E ele começou a fazer uma obra muito cara de escavação desse túmulo na rocha, quando Deus repreende. Deus levanta um outro homem, e quando Deus levanta Eliaquim, ele já trabalhava nas atividades também do palácio. Ele é mencionado anteriormente em um texto. Mas Deus diz: eu vou arrancar Sebna do seu cargo, e eu vou colocar Eliaquim. Sebna tem habilidades, mas ele está usando as habilidades para pensar somente nele. Mas eu tenho alguém que é um mordomo, que tem um coração limpo, alguém que tem intimidade com Deus, o filho de Ilquias. E eu vou colocar todos os recursos do reino na mão dele. Eu creio que Deus, ele está transferindo recursos nesses dias, porque o Senhor está tirando da mão de Sebna e vai colocar na mão de Eliaquim, em nome de Jesus. Eu adoro buscar significado dos nomes. A palavra Sebnas significa homem forte e vigoroso. A palavra Eliaquim, aquele que Deus levanta. A palavra do Senhor diz que Ele vai colocar sobre você, em nome de Jesus, essa autoridade, se você tiver o coração correto. E a porta que você abrir, ela não vai ser fechada, porque você vai ter as chaves de Davi, a chave do reino de Deus. Você crê nisso? Vamos se colocar em pé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Deus está levantando pessoas que exercerão um novo tipo de sacerdócio. Em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço. Eu sei que nós não temos mais tempo hábil aqui, mas eu sei que o teu Espírito está nesse lugar. E esse Espírito que está aqui, Senhor, eu te peço que a semente poderosa dessa palavra seja regada em nome de Jesus. Seja regada em nome de Jesus. Casamentos sejam restaurados, porque o Senhor estará alinhando corações. Levantem Eliaquins nessa cidade. Levanta Eliaquins em Pindamonhangaba, região. Levanta homens que Deus levanta, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor está dando a oportunidade nesse GPS. O Senhor está dando a oportunidade nesse congresso, de nós passarmos pelas águas curadoras. E a nossa expectativa é saber o que Deus tem do outro lado do rio. O que Deus tem do outro lado do rio. Em nome de Jesus. Eu quero, Senhor, orar para que o teu Espírito Santo, Senhor, dê sonhos proféticos enquanto estiverem dormindo. Eu oro para que o Senhor fale profundamente. Pessoas que estavam paralisadas ou que não acreditavam mais, o Senhor vai começar a fazer você sonhar novamente os sonhos de Deus na tua vida. Em nome de Jesus. Vem Espírito. Possui as nossas mentes. Nós não somos o povo da mentalidade caída, mas nós somos o povo restaurado e regenerado. Ei, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, porque hoje, quem sabe, algumas maneiras antigas vão ser paralisadas. O Senhor está tirando modelos antigos. O Senhor está restabelecendo novidades nesse lugar. Novidades nesse lugar. Recomeços. Recomeços. Assim como Noé recomeçou com 8 pessoas, o Senhor está recomeçando na vida de muitas pessoas. Eu creio, em nome de Jesus. Amém, 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 queridos. Em nome de Jesus, pastor.